Pessoal, essa aqui é uma questão muito boa para a gente fazer uma revisão de todo o conteúdo do ponto de equilíbrio econômico, financeiro e contábil, tá bom? Essa é aquele tipo de questão que a FGV não coloca valores de forma direta, mas que a gente pode utilizar valores hipotéticos para calcular, tá bom? Primeira coisa, vamos relembrar as fórmulas, né, do ponto de equilíbrio contábil, do ponto de equilíbrio financeiro e do ponto de equilíbrio econômico, tá certo? Vamos lá. A fórmula geral, que é do ponto de equilíbrio contábil, ela vai ser o quê? Vai ser custo e despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária, tá bom? O ponto de equilíbrio financeiro, ele vai ser também o custo e despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária, só que eu vou remover dessa fórmula os itens sem efeito caixa, tá certo? Itens sem efeito caixa. Por exemplo, depreciação. O que mais que pode ser aqui? Uma despesa antecipada. Ou seja, são itens que são despesas, porém que não existiu ali um desembolso, né? Não teve uma saída efetiva de caixa, tá certo? Então, você tem que remover esses itens sem efeito caixa. Geralmente, nas questões são depreciação e despesas antecipadas, tá ok? E o ponto de equilíbrio econômico também vai ser o custo e despesa fixa dividida pela margem de contribuição unitária. Só que aqui, em vez de eu remover algum item, eu vou somar o quê? Vou somar o retorno esperado do meu capital, que nesse caso vai ser um retorno de 20% ao ano com relação ao investimento feito. Onde é que os sócios fazem o investimento na empresa? Aqui no PL. Então a empresa espera o quê? Pelo menos retornar 20% desses 400 mil reais aqui. Então, nesse caso específico, a empresa espera retornar, além do ponto de equilíbrio, mais 80 mil reais, tá bom? Esse daqui é o nosso ponto de equilíbrio econômico, tá beleza? Então, bora agora ler a questão. Em 31 de 12 de 2023, uma empresa de consultoria apresentava o seguinte saldo em seu balanço patrimonial. Tem aqui disponibilidades e o PL de 400 mil reais, os dois. A empresa recebe à vista pelos serviços prestados e paga todas as suas despesas à vista. Isso daqui está informando o quê? Está informando que não existe despesa antecipada, ou seja, esse fator aqui do ponto de equilíbrio financeiro, ele não vai ter, vai ser zerado, tá bom? Além disso, os sócios da empresa esperam um retorno de 20% sobre o seu investimento ao ano. Em relação ao ponto de equilíbrio contábil da empresa, é correto afirmar que, vamos lá, a questão ela deu alguns dados e está perguntando sobre o ponto de equilíbrio contábil em relação a esses outros aqui, tá certo? Então vamos lá. A empresa tem despesa antecipada? Não. A questão disse se existe depreciação? Também não. Então você entendeu, você percebeu que não existe itens sem efeito caixa? Ou seja, itens que geraram a despesa, porém não houve desembolso. Você entendeu isso? Em nenhum momento a questão fala sobre depreciação, certo? Ou seja, se ela não fala, logo vai ser zero. Ah, professor, mas toda empresa que tem máquinas tem depreciação, blá blá blá. Brother, se a questão não falou, você não inventa o dado, tá bom? Se ela não falou que não existe depreciação, logo aqui vai ser zero, tá certo? Até porque no próprio item aqui, na própria questão, fala que só tem disponibilidades, né? Não tem imobilizado, não tem nada. Então, também a depreciação vai ser zero. Tem despesa antecipada? Tem não. Todas as despesas são pagas à vista, não tem despesa antecipada. Então, logo, esse item aqui não vai existir. Se esse item não existe, o ponto de equilíbrio financeiro vai ser igual ao ponto de equilíbrio contábil, certo? Entenderam? Beleza, e agora o ponto de equilíbrio econômico. Existe aqui uma previsão de retorno no investimento de 20%, a gente já viu, 80 mil reais. Logo, esse ponto de equilíbrio aqui, o ponto de equilíbrio econômico, ele vai ser maior do que o ponto de equilíbrio financeiro e maior do que o ponto de equilíbrio contábil. Por quê? Porque eu vou dividir o mesmo valor da margem de contribuição por um valor maior, né? 80 mil reais maior. Vamos supor que o custo e despesa fixa seja 10, né? Seja 10. Então, vai ser 10 aqui, 10 aqui. E vamos supor que a margem de contribuição unitária vai ser 2. Então,
Vamos supor aqui 2, 2 e 2. Beleza? Então aqui nós temos o quê? Um ponto de equilíbrio, 10 dividido por 2 igual a 5. Aqui a mesma coisa, porque não existe esse item aqui. Então aqui também vai ser 5. E aqui vai ser quanto? Ó, vai ser 80.010 dividido por 2. Então esse valor aqui vai ser R$40.005. Então o ponto de equilíbrio o ponto de equilíbrio econômico, ele vai ser maior do que o ponto de equilíbrio financeiro e o contábil. E o ponto de equilíbrio financeiro vai ser exatamente igual nessa questão ao ponto de equilíbrio contábil. Entenderam? Tudo certo? Basta você voltar, né, essa questão que você consegue captar a ideia. Mas é uma questão padrão da FGV que ela mais está preocupada em saber se você entendeu as fórmulas e como é que aplica do que efetivamente mandar você calcular. Tá certo? É uma questão mais de lógica matemática aqui.